Fala pessoal, tudo bem com vocês? O técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e eu vou falar sobre algumas situações que ele abordou. Primeiro, ele revelou conversas frequentes com o Michael, atacante do Al Hilal, ex-Flamengo, que está na mira do Corinthians, de outros clubes e que está no Brasil inclusive. Pediu foco no G4, ou seja, o jogo contra o São Paulo ganhou um outro significado. E também criticou demais e em vários momentos essa do que ele chama de badalação aos técnicos estrangeiros. E isso tem um sentido, tem um endereço. Eu vou tentar traduzir para vocês aqui nesse vídeo. E também dar a minha opinião sobre esse novo Renato, versão 2023. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos lá pessoal, depois da classificação na Copa do Brasil, os próximos jogos serão apenas no mês de julho, quando a janela já estará aberta, então o Grêmio tem o mês de junho para trabalhar apenas no Campeonato Brasileiro, vem aí uma data FIFA com um período aí de 10 a 15 dias de fôlego, de descanso para recuperar jogadores e também focar nas quartas de final da competição, a gente vai saber no sorteio quem o Grêmio vai enfrentar. Até lá! Foco no Brasileirão. O Grêmio é quinto colocado com 14 pontos e está a 2 pontos do Palmeiras, que é o vice-líder. Só para vocês terem uma ideia. O Botafogo deu uma disparada, está com 21. Não sabemos qual será o fôlego do Botafogo, mas o fato é que o importante para o Grêmio, o campeonato do Grêmio, é se manter ali nas primeiras colocações. E o Renato falou muito sobre isso nessa entrevista coletiva. Aliás, estou gostando muito disso. O Renato tem chamado a responsabilidade de dar entrevistas não só depois dos jogos, mas antes dos jogos. Em momentos importantes, em momentos chaves, vai o Renato para a sala de conferências e chama o torcedor. E esse foi o objetivo também, um deles, dessa entrevista coletiva de sexta. O jogo contra o São Paulo, horário nobre do domingo, 4 da tarde, ele é importantíssimo, fundamental para isso. São Paulo também se classificou na Copa do Brasil, mesmo que com sufoco, depois da derrota para o Sport no tempo normal e vitória nos pênaltis, mas o São Paulo é o terceiro colocado, tem 15. O Grêmio tem um pontinho a menos, ou seja, é um jogo do que a gente chama de 6 pontos. Você briga com um inimigo igual, você não só vence ele, mas tira a chance dele vencer. E o jogo é na Arena do Grêmio. Importantíssimo o Grêmio vencer esse jogo. E o Renato sabe disso, por isso que ele chama o torcedor para ter 45 mil torcedores na arena, empurrando o time para o jogo contra o São Paulo. Pode ser que alguns jogadores sejam preservados, acho difícil, porque o Grêmio não tem jogo no meio da semana que vem. O Grêmio não disputa nenhuma competição internacional. Esticou a corda contra o Cruzeiro, é verdade. E a grande expectativa gira em torno de Luizito Soares, que segundo o Renato, depois do jogo contra o Cruzeiro lá em Minas, jogou no sacrifício, pediu palmas de todo o grupo do elenco de jogadores pelo esforço do uruguaio ao entrar em campo mesmo com dores no joelho. Essas dores continuam, o Renato pediu mais 24 horas e provavelmente só neste sábado ele vai confirmar se o Soares vai a campo ou não, porque ele vai tentar contar com o Soares até o último instante. Só se ele não puder mesmo, aí sim ele vai ter que fazer algum improviso no ataque, seja o Vina de falso 9, como ele fez lá em Curitiba contra o Atlético, seja o Galdino, seja um esquema sem centroavantes, enfim. O fato é que o modelo de 3 zagueiros me parece que vai ser mantido enquanto ele não tiver esse jogador de velocidade. Renato também, em vários momentos da coletiva, falou sobre isso. Enquanto eu não tiver esse jogador de velocidade, eu vou ter que me adaptar. E aí me pareceu muito claro que o Renato está utilizando esse recurso dos 3 zagueiros porque ele não tem o jogador de velocidade. Ele espeta os alas e aí tem mais jogadores no meio também para poder fazer a bola chegar, mesmo que de uma forma mais reativa. O Grêmio dos últimos jogos não teve tanta posse de bola e mesmo assim venceu suas partidas. São 3 vitórias consecutivas. Aliás, o Grêmio tem apenas 3 derrotas no ano. O Grêmio tem apenas 3 derrotas no ano e entre os times da Série A é o time que tem melhor aproveitamento, 74%. Então realmente o trabalho do Renato vem surtindo efeito, vem dando frutos. Um Grêmio que vem da Série B e está hoje com pontuação de G4, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, vencendo o Cruzeiro fora de casa, eu acho que a gente tem que valorizar. Ganhou o estadual, ganhou os 2 grenais, os 2 enfrentamentos que teve contra o maior rival e dominando o jogo. Eu acho que realmente a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí, quero dar um pitaco aqui antes de continuar, resumindo a entrevista do Renato, para falar sobre esse novo Renato, que não é tão novo assim, mas a gente precisa entender aqui
Que Renato é esse nessa temporada? O Renato, normalmente, eu acompanho o trabalho do Renato como técnico antes dele chegar no Grêmio, tá? Naquela grande campanha dele com o Fluminense, vice-campeão da Libertadores 2008, no Vasco da Gama, onde ele teve um pouquinho mais de projeção, depois rodou por outros times, até no Atlético Paranaense ele teve, não foi tão bem lá, e depois se notabilizou como técnico do Grêmio, em 3 passagens, né? E essa é uma quarta, assim, né? Depois de uma ida e volta, 1 ano e meio fora. O Renato, que eu acompanho sempre, foi um cara sempre muito preso a algumas questões. Medalhões, jogadores da confiança dele, esquemas táticos como esse jogador, dito jogador de velocidade, pois aqui cabe um elogio ao Renato. Ele, nessa temporada, especialmente do ano passado para cá, ele foi obrigado a se reinventar. Ele foi obrigado a imprimir um trabalho autoral, porque muito também se dizia que o Renato herdava, ou herdou em 2016, um trabalho já feito e pavimentado pelo Roger Machado, antes ainda pelo Luiz Felipe Scolari. E é um pouco de verdade, porque realmente aquele time jogava já um bom futebol, só que tinha algumas questões a serem resolvidas. Renato resolve essas questões, imprime o seu jeito de treinar e conquista todos os títulos a partir de 2016. Mesmo assim, foi a primeira vez que o Renato, em todas as passagens que ele teve, 2010, 2013 e recentemente a partir de 2016 até 2021, que ele precisou montar um elenco do zero. Montagem de elenco, indicar jogadores, do zero, quero dizer. Várias vezes ele fez isso, ligando para os caras e tudo mais. E ele precisou, inclusive, implementar um novo modelo tático, sem o jogador de velocidade, que ele imaginava que seria o Ferreirinha, não foi, e que daqui a pouco o Grêmio pudesse contratar, não contratou. E ele encontra um modelo tático no Campeonato Gaúcho e consegue vencer o Campeonato Gaúcho com esses meias que ficam mais com a bola, mais posse de bola, aquela coisa toda. Esse modelo não se sustentou pelos problemas físicos do elenco. Vários jogadores lesionaram, a competitividade aumentou com a exigência também, quando começaram as fases mais quentes da Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, e ele teve que mudar de novo. E o Renato mudou de novo. E implementou 3 zagueiros que, desde o Grenal, vem dando muito certo pelas peças que ele tem. Então acho que a gente precisa entender que esse Renato é um cara muito mais moldável, um cara muito mais adaptável, um cara que percebe as circunstâncias, o adversário, muda o esquema, não tem problema nenhum em fazer isso e consegue os resultados mesmo assim. Entende a característica do que o seu time precisa, do que o adversário vai lhe impor e ele consegue fazer um time interessante. Então assim, olho nesse Renato, tá? Eu falo até em termos nacionais. Um cara que já foi cotado para a seleção, perdeu um pouco do espaço na reta final do trabalho no Grêmio e depois que com o trabalho no Flamengo, que só não tem o título, mas tem um aproveitamento também muito bom, mas ele realmente não conseguiu ser campeão porque o Andréas Pereira caiu sentado na bola e o Daverson fez o gol, sem tirar o mérito aqui do Palmeiras, que venceu, mas ele chegando até aquela final, se ele tivesse vencido, e a gente sabe como funciona no Brasil com o resultado, talvez o Renato hoje estaria técnico da seleção. Mas, enfim, a gente sabe como as coisas funcionam. Eu acho que ele tá voltando aos pouquinhos, talvez precisa de um grande título para carimbar isso, mas voltando ao imaginário de um dos grandes técnicos brasileiros. Isso também foi assunto na entrevista coletiva. O Renato, em vários momentos, buscou exaltar os técnicos brasileiros e, com isso, exaltar o próprio trabalho, e, ao mesmo tempo, não criticar os técnicos estrangeiros, porque eu já conversei com o Renato e ele é um cara que elogia muito o Abel Ferreira. Ele entende que o Abel faz o melhor trabalho hoje no Brasil, que ele merece ser chamado para a seleção brasileira, ele entende isso. O que ele critica é o excesso, a badalação a todos os estrangeiros, ou a estrangeiros que têm uma paciência maior do torcedor e da imprensa. E nesse aspecto eu acho que ele tem razão. Não quer dizer que em várias situações os estrangeiros também não tiveram longevidade. É o caso do Paulo Souza no próprio Flamengo, do Gesualdo Ferreira no Santos, o Vitor Pereira no Flamengo. Não deu, os caras não fizeram bons trabalhos e foram embora. Mas é fato que a paciência com os estrangeiros ela é maior. Ele citou o caso do Luiz Castro no Botafogo, que tem um modelo de SAF, que manteve o cara lá quando ele foi muito contestado e criticado. Então, se a SAF... se o John Textor ouvisse a imprensa e a torcida, teria derrubado o Luiz Castro. Seja no ano passado, seja quando ele caiu prematuramente no Campeonato Carioca. Um Campeonato Carioca ridículo. Mas ele mesmo, Luiz Castro, disse: quero focar no brasileiro. E tá aí o resultado. É líder da competição, não sei até quando. Mas é um outro modelo de negócio. Ele cita o Luiz Castro dizendo que se fosse um brasileiro já tinha caído. E eu não tenho nem como discordar, porque é verdade. A paciência com os estrangeiros ela é diferente. O Renato citou isso também ao longo da entrevista,
Porque provavelmente ele está percebendo que existe uma ode a um técnico estrangeiro na seleção brasileira. E como todo mundo sabe, o Renato faz um lobby danado para ser o técnico da seleção, que é um sonho de vida que ele tem, porque ele entende que o técnico que não quer chegar na seleção é porque não se garante. E ele disse que ainda vai chegar na seleção. Então, ele está tentando avisar de alguma forma, criar uma narrativa de que vamos olhar para os técnicos brasileiros, olha o que o Dorival Júnior está fazendo, olha o que eu estou fazendo aqui, vamos prestar atenção nos brasileiros, o Diniz agora só porque caiu é ruim, não presta, não vale, mas se fosse um estrangeiro, não, calma, não sei o que e tudo mais. Não discordo muito dessa teoria do Renato, mas sem generalizar, evidentemente, né? Eu, por exemplo, tenho a opinião de que se o estrangeiro é bom, que bom. Se ele é ruim, é ruim. E vale para o brasileiro também. O que vale é a competência e não nacionalidade. Vamos lá. Michael. Bom, a gente já sabe que o Renato quer muito o Michael, citou inclusive que o Michael é o sonho, mas que dependendo da questão financeira podem chegar até 2 ou 3 na janela. Vai depender do presidente. E que o Michael, ele tem conversas frequentes, o Michael quer vir para o Grêmio, mas depende, obviamente, do presidente. Não é só do presidente, é da liberação do Al Hilal, né? De como o Grêmio vai conseguir fazer com que ele saia do Al Hilal. O Michael está no Brasil em férias, conversou inclusive com o repórter Matheus Dávila, da Rádio Bandeirantes, lá de Porto Alegre, rapidamente no aeroporto, mas fugiu do tema, né? Diz que, enfim, porque o próprio Michael já conversou comigo e disse que conversa frequentemente com o Renato, que tem uma amizade muito grande com o Renato. Só que aí o Renato, nessa entrevista, fala que eles conversam, mas assim, de 2 a 3 vezes por semana, às vezes de madrugada. Por conta do fuso horário, o Michael liga pra ele e diz: eu não tô fazendo nada, vamos conversar. Não tem ninguém aqui eu posso falar, ninguém fala minha língua e tal. Eles têm uma amizade acima de tudo. E o Michael, já falei aqui outras vezes, citou o Renato como um cara que o recuperou da depressão quando ele estava no Flamengo. E foi o melhor momento dele no rubro-negro, tanto que ele foi vendido pro futebol árabe aí, ganhando muito mais e tudo mais. Então o Michael também tem uma gratidão muito grande com o Renato. Eu estou citando tudo isso porque o Michael estaria na mira do Corinthians também, junto com o Cuéllar, que também é do Al Hilal. E o Michael, há muito tempo, ele está acertado, apalavrado com o Grêmio. Pode ser que se chegar uma proposta lá, o Al Hilal liberar e vender para o Corinthians, pode acontecer, no futebol tem disso. Mas existe uma proximidade entre Renato e Michael que ela transcende as 4 linhas, a relação chefe, empregado, técnico, jogador. É uma coisa muito superior. O Renato revelou isso nessa entrevista, o que eu acho que aproxima, com certeza, o Michael de jogar no Grêmio a partir da metade do ano. Tomara que isso aconteça, porque eu acho que ele vai ajudar muito o Grêmio nesse sentido. São as projeções e informações que o Renato trouxe pra gente nessa entrevista pré-jogo contra o São Paulo. E o Grêmio buscando uma vitória, belisca o G4, fica ali se mantendo no topo e aí pode focar no brasileiro. O brasileiro está sendo muito caro, está sendo muito bem cuidado pelo Grêmio nessa temporada. Então não estou dizendo que o Grêmio vai ser campeão nem que vai brigar pelo título. Um passo de cada vez. Tem que se manter entre os primeiros enquanto vai avançando na Copa do Brasil. E se a janela melhorar a vida do Grêmio... Aí a gente pode, quem sabe, pensar em alguma coisa mais pra frente. Mas por enquanto é isso, passinho de cada vez. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!